Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Boa noite a todos que acompanham mais esse culto da Igreja Batista Jardim Verão, nesse tempo de isolamento social, porém de comunhão íntima que podemos manter como irmãos, mesmo à distância, prestando culto ao nosso Deus, clamando a Ele para que esteja conosco nesse tempo presente. O nosso tema hoje é a importância de ter a Deus na nossa vida. Mas até um pouco antes de nós falarmos especificamente sobre o tema, eu queria trazer algo importante para que compreendam a maneira como nós vamos pregar na palavra de Deus. Nós temos que nos dirige uma teologia, um estudo sobre Deus. E essa teologia nos coloca alguns princípios imutáveis, princípios que devem dirigir tudo aquilo que nós falamos com Deus. E eu quero falar especialmente de 3. 3 deles que são importantes para entenderem o que nós vamos falar hoje. E o primeiro deles é que Deus é criador de todas as coisas. E este entendimento que eu tenho não vem apenas da palavra de Deus. Na verdade, nós temos um amplo estudo científico. A ciência comprova hoje. Há alguns dos maiores cientistas da atualidade que mergulharam nisso e nos deram materiais importantes para que nós possamos confirmar aquilo que pela fé nós já colocamos como princípio. Ou seja, Deus criou todas as coisas. Isso é o criacionismo científico. Há uma segunda coisa que nós precisamos levar em consideração. É que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, não há distinção de Deus entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento começa a partir de Jesus Cristo. Mas ele simplesmente confirma com mais clarividência tudo aquilo que está no Antigo Testamento. Isso significa que Deus continua agindo, que Ele não está ausente da história, que Ele age em nosso favor, que Ele age trazendo bênçãos para o seu povo e age também no juízo. Deus tem todo o direito de, sendo Senhor de todas as coisas, de oferecer juízo sobre aquilo que Ele acha que tem que prestar esse juízo. Nós não temos, é muito difícil para nós entendermos quando é que Deus está exercendo juízo. Isso pertence a Ele. No entanto, eu creio firmemente de que Ele continua também nos abençoando e também exercendo juízo. E uma terceira coisa, que esta é talvez a coisa onde teólogos mais saíram fora da palavra de Deus hoje, é que Jesus vai voltar. Não é simbólico quando Jesus disse que Ele iria para o Pai, mas voltaria para que onde nós estivéssemos, onde Ele estivesse, nós estivéssemos também com Ele. Isso é real. Nós não sabemos quando não há nenhuma evidência dada de quando Ele voltará. No entanto, eu creio firmemente que Jesus vai voltar. Esses 3 princípios são inalienáveis. Não dá para falar nada a respeito da palavra de Deus se nós não tivermos esses princípios como aquilo que tutela a nossa palavra.
Vamos orar então, e depois nós teremos um louvor, um cântico, que poderá nos trazer perto do Senhor, porque nós, quando nos chegamos a Deus, todo o nosso ser se dirige a Ele. Senhor, nós louvamos o Teu nome por podermos estar, mais uma vez, aqui no templo da Igreja Batista Jardim Verão, dirigindo a todos que vão estar preparados para ouvir esta mensagem, aquilo que vem do Senhor. Nós pedimos apenas para que possamos ser fiéis a Ti, ó Deus, que nada seja apenas vindo da nossa presença humana, mas que tudo venha a partir do Teu mandar. Eu oro por isso e agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Pra tocar no manto, na orla do manto, tem
quero começar, então, num texto precioso, para mim, um dos textos mais preciosos da Palavra de Deus. O livro de Êxodo, capítulo 33. Quero recordar o nosso tema, a importância de ter a Deus. E eu quero inicialmente falando dos 3 primeiros versículos. O primeiro, uma parte do segundo e completando lá no final do terceiro, para que tenhamos um entendimento perfeito de o que eu quero trazer a respeito desses 3 versículos. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti. Aí tem um corte no segundo e vai para o final do terceiro. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Como eu disse, Êxodo 33 é um dos capítulos mais maravilhosos da Bíblia, da Palavra de Deus. Nele, Deus revela sua santidade, revela sua justiça. Mas o que é importante para nós, revela sua profunda misericórdia para com o seu povo. Deus havia trazido juízo de morte sobre o povo judeu, por causa do seu pecado da idolatria. Eles haviam construído um bezerro de ouro enquanto Moisés estava lá no monte recebendo os 10 mandamentos. Eles pegaram todas as suas joias, brincos das mulheres, tudo que possuía ouro, e juntaram para fazer um bezerro e adoraram aquele bezerro. Então, nesse momento, Deus chega a Moisés e diz, eu não irei mais no meio desse povo, para que não os consuma por inteiro. Se eu for no meio deles, porque eles esquecem, a cada andar deles esquecem de mim, negam a mim, pecam contra mim. E como eu sou santo, se eu estiver no meio desse povo, eu vou ter que consumir. Ele diz que enviará um anjo. Ele não vai, enviará um anjo para acompanhar o seu povo. Talvez naquele momento, o povo que conhecia a forma de louvor e adoração a Deus e que sabia da presença de anjos, pudessem pensar que apesar daquilo, apesar desse juízo de Deus, apesar dele dizer, não vou mais com vocês, que a presença de um anjo seria suficiente. Poderiam se pegar no Salmo 91, versículo 10 e 11, que diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Ou seja, a presença de anjos do Senhor dá uma certa proteção àqueles que são de Deus. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, seria isso suficiente? Porque até aquele momento, na história da saída do povo de Deus do Egito, sempre foi o próprio Deus que esteve junto a Moisés, em todos os livramentos. Foi a sua presença lá no Egito, através dos seus sinais, que fez com que Faraó tivesse que, por fim, permitir a saída do povo. Foi ele quem abriu o mar para que o povo passasse em seco, depois perecendo o exército de Faraó. Valeria a pena alcançar todas as coisas, mas perder a presença de Deus? Valeria a pena chegar àquela terra prometida e Deus está dizendo, eu não posso negar, eu prometi, eu vou cumprir. Eu disse aos antepassados de vocês que daria essa terra e eu vou continuar. Eu não posso mentir. Somente eu não irei com vocês. Imagine, talvez Deus falando conosco nesta noite, que diria, olha, eu vou fazer essa igreja crescer muito, essa igreja vai
crescer muito neste bairro. No entanto, eu não vou estar com esta igreja. Talvez pudéssemos pensar assim: Deus pode agora dizer, espera um pouquinho só, esse vírus que está sobre esse país está matando pessoas, eu vou tirar esse vírus, mas eu não vou estar mais presente nesse país. Irmãos, não é o que nós temos ou o que nós conquistamos que transborda a nossa alma. A nossa alma não se satisfaz simplesmente com aquilo que temos, ainda que é tão bom ter saúde, mas não é só ter a saúde que transborda a nossa alma, mas a presença viva do Senhor é que nos dá um sentido verdadeiro para a vida. Quero avançar um pouquinho nesse texto, lendo os versículos 4 a 6. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os atavios, ou seja, as joias, aquilo que se leva no corpo de ornamento. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Irmãos, a tristeza invadiu o coração dos israelitas. O Senhor disse para que tirassem todos os enfeites, todas as joias, aquilo que eles davam grande valor. Não mais usariam aquelas joias. Era como se tivessem que se despir de coisas preciosas. Vocês precisarão renunciar coisas que acham preciosas para a sua vida presente, para poder ter a minha presença. Eles se desfizeram do restante do ouro. Uma grande parte tinha sido usada para construir o bezerro de ouro. O que sobrou agora, eles se despojaram, não poderiam mais usar. E eu pergunto, de que vale ídolos feitos por mãos humanas? Eles, naquele momento ali, na ausência de Moisés, cantaram, dançaram e se alegraram na frente daquele bezerro. Mas agora, de que valeria aquele bezerro? Deus estava se retirando das suas vidas. Isso nos faz lembrar, porque, como eu disse, eu quero recordar os princípios. Deus é o mesmo ontem, hoje e será sempre eternamente. Como é que nós temos hoje a presença de Deus? Nós devemos nos lembrar que só temos um caminho para nos dirigir a Deus. Só há um caminho hoje que nós possamos alcançar a Deus. E o apóstolo Paulo retrata muito bem isso, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Moisés tinha intimidade com Deus. Ele sabia que era hora de o buscar com intensidade. Estava diante de um momento difícil, cruciante mesmo. E ele sabia que devia buscar a Deus. Devia continuar tentando levar aquele povo diante da presença de Deus. Como Deus se desagradava daquele povo, foi preciso que Moisés então construísse a tenda da presença de Deus, a tenda da congregação, distante do arraial. Se chamava arraial, aquele lugar onde todas as tendas eram erguidas ali em volta e compunham um arraial. O povo estava todo ali junto. Mas a tenda onde a presença de Deus era posta foi colocada fora do arraial. Os versículos 7, 8 e 9 nos dizem isso. Tomou Moisés a tenda e a estendeu para si, fora do arraial, desviado ao longe do arraial,
e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. E acontecendo que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. A presença de Deus ainda estava com Moisés. O povo podia ver essa presença, à distância, temia estar próximo. O temor tomava conta do coração daquele povo. Deus estava operando com isso uma tristeza que era para arrependimento. Ele queria que o povo percebesse o quanto o pecado nos afasta de Deus. Queria que o povo desejasse ter comunhão com Ele, para os fortalecer pela sua graça. Não queria que fosse apenas os seus benefícios que trouxesse o povo à sua presença, mas a sua glória. Ele não queria um povo que professasse simplesmente que era o povo de Deus, mas que efetivamente andasse na sua presença. Ainda hoje, Deus não se agrada do pescoço altivo, da arrogância, de supormos que somos autossuficientes. Ele espera que nos quebrantemos diante dele para que sua presença esteja conosco. Versículos 10 e 11. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial. Moisés era amigo de Deus. Amigo tem intimidade com seu amigo. Pode contar tudo o que sente. E pode receber uma resposta, às vezes amável, às vezes consertando. Jesus disse aos seus discípulos: já não vos chamo mais servos, mas amigos, porque tudo o que recebi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Está lá em João 15, 15. É como um amigo que fala ele com Deus, a respeito de Deus ter dito: não irei com vocês. Moisés, no versículo 12 e 13, disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a esse povo, também não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que eu ache graça nos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Moisés diz ao Senhor: como eu posso ir sem o Senhor? Por mais que o Senhor me capacite, me dê condição, mande um anjo para me proteger, quando surgir o improvável, quando surgir algo para o qual eu não esteja preparado, o que eu farei? Como conduzirei esse povo sem a tua presença? O Senhor me disse que achou graça em meus olhos. Mas se os meus olhos não contemplarem ao Senhor, como saberei o que fazer? Tomé também disse a Jesus: olha só como a história se repete. Jesus estava para partir. E Tomé diz a Jesus, quando Jesus o convida para virem após ele: nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso está em João 14, versículos 5 e 6. A pergunta que ecoa em nossos ouvidos nessa noite é: como posso saber o caminho sem Jesus?
Será que simplesmente o conhecer, ler a respeito dele, conhecer sua vida, ou será que constantemente Jesus precisa estar ao nosso lado? Moisés está pedindo a Deus: Senhor, perdoa teu povo. Nos acompanha, Senhor Deus. Não deixe o teu povo sem o teu cuidado, sem a tua presença. Não chegaremos a lugar algum, Senhor, sem o Ti. No versículo 14, a resposta de Deus vem a ele. Disse-lhe, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Moisés ali toma fôlego. Ele vê uma abertura. Deus parece que está dando uma nova abertura para ele. Se Deus mantém sua presença com ele, então ele poderá ir além. Vale a pena ver se Deus aprofunda um pouquinho mais essa presença. Nos versículos 15 e 16. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Olha o que Moisés está dizendo. De que nos valerá conquistar a terra prometida, se o Senhor não estiver conosco? É preferível ficar nesse deserto. Não me manda sair com esse povo daqui sem a tua presença. Preferimos morrer aqui no deserto do que perder a presença do Senhor. É tão fácil para nós dizermos que sentimos a presença de Deus quando tudo está bem, mas também é tão fácil dizer: Deus me abandonou, quando vêm as provações. Será nosso Deus somente Deus da prosperidade? Será que todos que são prósperos têm a presença de Deus em suas vidas? Eu acho esse aqui o ponto-chave daquilo que estamos dizendo hoje. O que Moisés está dizendo é: Senhor, nada vale a tua presença. Não adianta eu conquistar todas as coisas. Não adianta eu ter uma boa casa, um bom emprego, prosperidade, conquistar tudo, se eu não tiver o Senhor. Jesus mesmo dizia que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Isso é chave para nós pensarmos. Moisés queria a presença de Deus. Mais do que a conquista da terra, Moisés queria ter com ele a presença de Deus. Foi essa presença que o fez forte para enfrentar. Foi essa presença que fez com que ele tivesse as vitórias. As vitórias de Moisés, ele sabia, não tinham vindo das suas virtudes pessoais, mas vinham exatamente pelo que Deus havia colocado. Versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que tem dito, porque achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. A intercessão de Moisés prevaleceu. Mas quer saber por que prevaleceu? Não porque houvesse mérito em Israel, mas porque Moisés havia achado graça aos olhos de Deus. Assim se dá com a igreja em nossos dias. Deus não nos ouve porque somos um povo fiel a Ele todo o tempo. Nós sabemos que não somos fiéis a Deus em todo o tempo. No entanto, Ele nos ouve, no entanto, Ele nos cura, Ele nos dá bênçãos. Mas Ele faz isso porque nós temos um intercessor fiel e justo, que é Jesus Cristo. A Bíblia nos afirma que Ele é a cabeça da igreja. Um pastor deve ser achado fiel por anunciar as grandezas do seu Salvador. Cada membro da igreja de Jesus Cristo deve ser achado fiel por esperar unicamente em Cristo Jesus. Nada pode substituir isso. Não há ganho que possa substituir
o ganho de andar e de ter a Deus na nossa vida. Eu, quando pensava nisso, me lembrei, quantos nomes, como nós podemos conhecer Jesus Cristo? Olha alguns nomes que ele tem na Escritura. Maravilhoso, sumo sacerdote, advogado, mediador entre nós e o Pai, Salvador, Redentor. Até esta carne, que um dia se torna imprestável, será ressuscitada para ser gloriosa, como é hoje a carne de Jesus Cristo. Será isso suficiente para nós? Eu creio que isso é a coisa mais necessária e suficiente. Só que Moisés, ali, naquele momento, vitória, através da sua oração, ele quer mais. E eu penso que ele se torna até abusado, quando no versículo 18 ele diz, então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. A intimidade com Deus provoca um êxtase em Moisés. Aliás, isso era, de certa maneira, comum na vida de Moisés. Foi lá na sarça ardente no início. Foi nas manifestações de Deus, dando poder a um homem comum como Moisés. Ele se maravilha muitas vezes na presença de Deus. Ele está ali, então, naquele momento, completamente maravilhado. Será assim que devemos viver? Será que nós só vivemos desses momentos onde a gente vê sobrenaturais de Deus? Não creio. Acho que existem ocasiões especiais. Creio que Deus nos ama e nos dá ocasiões de nós sentirmos muito de perto o seu calor, a sua ternura, o seu amor manifesto nas coisas, até que naquelas que nós conquistamos. Isso se dá para que nós nunca esqueçamos quanto o nosso Deus é glorioso. Por Ele também quer que guardemos em nossos corações que Ele sempre está conosco. Foi o que eu disse lá quando mostrei os princípios. Deus é o mesmo hoje. Não pense que aqueles milagres do Antigo Testamento cessaram. A forma é diferente. Jesus opera mais sublime ainda do que aquilo que acontecia. Já temos, e agora eu quero pensar um pouquinho nesse tempo presente, porque às vezes nos gloriamos tanto e às vezes nós damos tanta graça por nós estarmos numa situação boa. Eu tenho que dar graça a Deus porque estou tranquilo na minha casa e não corro esse risco que tantos estão correndo e alguns precisam correr para viver. Mas eu me lembro sempre que temos irmãos em Cristo que perderam familiares e grandes amigos para o coronavírus. Temos pastores acometidos disso e que têm recebido a nossa oração diariamente. Mostremos nossa solidariedade com eles, com palavras de conforto, orações, pedindo a presença de Deus esteja com eles. Nós temos a intenção, mas é Deus quem realiza o milagre, de alegrar o coração contristado. Aqueles que já perderam, mas suas vidas continuam para a glória de Deus. Não é fácil alegrar um coração entristecido, tão entristecido, mas Deus pode fazer isso. Saibamos que é o nosso Deus, queremos sempre a sua presença, que desejemos sempre a sua presença. Eu quero encerrar esses textos lendo os últimos versículos para concluir. Porém ele disse, olha Deus falando com Moisés, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Olha aqui Deus ensinando Moisés. Moisés, você deve sim sempre clamar pelo seu povo. Os meus ouvidos sempre estarão atentos ao teu clamor. No entanto, saiba que eu tenho misericórdia de quem eu tenho misericórdia.
A decisão da misericórdia sempre será minha. Ninguém pode tomar das minhas mãos, ter ou não ter misericórdia. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre as penhas. E acontecerá que quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. E havendo eu tirado as minhas mãos, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. É claro que Deus está usando aqui uma linguagem figurada. Eu vou te mostrar algo que é suficiente para a tua vida. Eu vou te mostrar a minha bondade, a minha misericórdia. A minha glória você só conhecerá na eternidade, quando estiver face a face com Jesus Cristo. Um dia nós veremos a glória de Deus. Por enquanto, nos basta a sua misericórdia. Se Deus demonstrasse sua glória a Moisés, eu penso que ele mataria todos em Israel. Eles não queriam a sua presença santa. Eles, de uma certa forma, abominavam a presença do Senhor, temiam. Diziam a Moisés: vai tu, Moisés, nós não vamos, porque temos medo que ele nos mate. Mas porque ele fez conhecer sua misericórdia, então aquele povo foi salvo e conduzido ao lugar prometido. Assim Deus opera a nossa salvação, não por nosso mérito, mas por sua grande misericórdia. A fenda na penha, o lugar onde nos escondemos deste tempo presente, para levar as nossas dores, as mazelas desse tempo presente a Deus, é a nossa oração. Oramos em nome de Jesus, nosso mediador, e somos reconhecidos como filhos, prontos a receber o caminho do Pai. Que possamos entender o que significa a presença de Deus conosco. Nem mais, nem menos. Exatamente aquilo que necessitamos. Deus é conosco. Confiemos nele. Entregamos cada dia a ele. Nossos dias são para ser vividos dia após dia, na presença de Deus, louvando a Deus, glorificando pelo que temos. Claro que virão apreensões. Não há nada de errado com relação a isso. Mas elas existem para gerar confiança e entrega nas mãos de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque em Moisés o Senhor já nos mostrou para o que viria o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nós cremos que a libertação que aquele povo teve, física, do Egito, levado a um lugar que emana leite e mel, é somente figura da libertação que o Senhor nos dá em Cristo, nos livrando de todas as mazelas, nos livrando da nossa própria carne, que teima em pecar contra Ti, para um dia podermos gozar plenamente. E nesse tempo presente, nós já Te reconhecemos, porque nossas vidas estão sendo vividas com uma paz que nós mesmos não conseguimos explicar. Te agradecemos por isso, louvamos e adoramos o Teu nome, no nome santo do Senhor Jesus.